legitimidade de passar uma multa ou então levá-las para a esquadra mais próxima. Sabem o que é que ele fez, o agente? Pegou no seu bolso, tirou valores e comprou 3 máscaras para aquelas 3 mulheres teimosas, desobedientes. Mostrou para elas: eu não sou apenas polícia para prender, mas vou implementar o método pedagógico. Sim, exemplo dos bons polícias. Aquilo que eu digo sempre no programa: existem polícias que estão à altura, ao nível do nosso povo. Parabéns, este enfermeiro, o único no município de Quinzal, na província do Zaire, que não goza férias há 8 anos, porque ele disse: não posso gozar férias. Eu sou o único aqui. Se eu for a casa, provavelmente muitos dos meus cidadãos vão morrer. A este enfermeiro, muito obrigado. A esta polícia no município de Viana, que ao invés de multar as 3 senhoras sem a máscara teimosas, foi um polícia exemplar. Em nome de todos os polícias bons desse país, a quem eu bato pala. E repara, segundo o que nós apuramos, as senhoras não tinham possibilidade. E o senhor polícia de bom coração, que tem coração de carne, sentiu-se comovido com as 3 mulheres que não tinham possibilidade de comprar uma máscara. Ao invés de extorquir, às vezes nem saem para comer. E o nosso polícia, este polícia exemplar, que maravilha! Obrigado, senhor polícia, em nome de todos os polícias bons que representam bem o nome da nossa corporação. Muito obrigado. Ngiasakidila, Ntondele. Muito obrigado. Julieta Xavier é mãe de 2 filhos. Viveu com um ex-companheiro durante 8 anos. O relacionamento terminou há 3 anos, quando, segundo nos contou, descobriu uma traição do marido, malandro. Desde então que o ex-parceiro não dá sustento aos filhos e ela já não sabe onde recorrer, uma vez que o marido já havia assinado um acordo judicial em que prometia sustentar os filhos, mas até o momento não cumpre com o acordo. Hoje, cansada desta situação, Julieta decidiu denunciar publicamente o ex-companheiro. Bem feito. Acompanhe a reportagem de Erasmo de Almeida. Agora. Fome. Uma sensação que estes pequenos conhecem bem. Afinal, há mais de uma semana que estes meninos estão sem ter uma alimentação condigna. As roupas e os calçados que trazem no corpo são da última doação de alguns vizinhos. O lamento dos pequenos chegou-nos por meio da mãe Julieta Xavier, de 30 anos de idade. A preocupação de não ter o que dar aos filhos é visível no rosto desta moradora do bairro Popular, em Luanda. Já estão acostumados a passar fome. Às vezes eu faço de manhã até de tarde, ficamos assim. De noite é que eu faço qualquer coisa que é para poder aguentar o estômago até no dia seguinte. Outros meses, mas desde o mês passado até esse mês, meus filhos passaram muita fome, que até as pessoas lá não me deixam mentir, sabem o que esses miúdos estão a passar. Segundo Julieta, o drama da fome na vida dos menores começou em 2017. Isto depois dela ter se separado do pai dos miúdos. De lá para cá, o pai das crianças recusa-se a prestar assistência aos menores. O acusado é o senhor Armando Matumona Lobo, um suposto agente da polícia prisional em Luanda. Ele, mesmo vivendo juntos, já era um caso sério para sustentar as crianças. Já era um caso sério que até a enteada do meu pai, que nesse caso é a Tete, quem lhe metia sentado, para lhe chamar atenção: você trabalha, ganha, e não tem por que teus filhos passar fome. Meus filhos estão com problema de visão e estão a passar muita fome, porque o pai é polícia prisionais. Ele já há mais de 2 anos que não dá sustento nas crianças. Para não se alimentar, faço muito sacrifício. Por caridade de pessoas, quem tem pena vai trazer qualquer coisa que é para os miúdos comerem. A mãe dos meninos afirma que ela e o suposto pai já haviam acordado uma quantia que mensalmente seria dada para a pensão dos miúdos,
mas a verdade é que na prática até o momento nada se efetiva. Esse mês todo, o mês passado foi um mês mesmo de muita batalha, esse mês todo, até porque eu estou com dívida. Dívida porque cheguei de receber 25 mil kwanzas numa senhora, eu pensando que depois desse papel ele poderia cumprir esse papel que estamos no tribunal. Só que ele não continuou com a promessa que ele deixou lá. Quando ele ficou em atraso, tinha uma senhora, através da fome, que faz juro, eu pedi, que é para me fazer juro de 25 mil kwanzas através da fome. A senhora fez, me deu os valores, que até hoje não estou a conseguir entregar os valores e o dano está a subir, só para poder dar sustento nos miúdos. Aqueles valores que eu recebi, comecei a vender, que eu estava a sustentar as crianças, só que depois veio esse problema do Covid que é para fechar, não poderia continuar a vender e o negócio foi abaixo até hoje para a pessoa comer um caso sério. Do verde das plantas, algo move esta jovem. A esperança de ter alguma coisa de comer para dar aos filhos. Quero nesse momento é que ele passe a sustentar os filhos dele e resolve o problema dos filhos, porque os filhos mesmo são ele, independentemente das nossas brigas. Isso o juiz já falou com ele, eles são inocentes. Senhor suposto agente da Polícia Nacional, por sinal, um guarda prisional, um suposto agente pré-penitenciário, está a ser acusado de não dar assistência aos filhos há 3 anos. É grave. Tudo porque, segundo o novo Código da Família angolana, a fuga à paternidade é crime. A lei angolana não obriga nenhum casal a estar juntos. Não. Até porque Angola é um país democrático, de direito e de justiça. A lei aqui se faz sentir. Apesar de algumas cláusulas. A lei angolana não obriga, como fiz referência há instantes, de um casal estar juntos. Não. Quando o casal resolve juntar os seus trapos, passa a expressão, e viverem a vida juntos, não são obrigados a estarem juntos. Quando começou a conquista, os dois ali. E ninguém estava ali para interferir. Nem governo, nem ninguém. Nem familiares, nem ninguém. Aí o amor fala mais alto, unem os trapinhos e resolvem viver juntos. E claro, como tudo na vida, nem sempre as coisas acabam bem. Tudo tem um princípio, obviamente, que tem um fim. Até aí estamos bem. Agora, senhor suposto agente guarda penitenciário, o senhor não dá assistência aos seus filhos durante 3 anos. E o mais engraçado, nós que conhecemos as leis, nós que somos figuras deste país, devíamos representar bem o nosso país. Mas o que é que acontece? Uma maioria esmagadora das pessoas que conhecem a lei são os que mais falham. A começar por mim. É impressionante. Mas antes, dizer que o senhor violou um acordo judicial. Devia dar 25 mil kwanzas. É impressionante. Parece que o doutor Alberto Chitunda tem algo para dizer em relação à lei. Vamos ouvir. Esta atitude é realmente reprovável nos termos da lei contra a violência doméstica. No seu artigo 25, a falta reiterada de prestação de alimentos é considerado como crime e, inclusive, o infrator pode ser punido com prisão até 2 anos, sem prejuízo de regularizar a prestação de alimentos. Aqui ainda desencorajar esse tipo de atitude por ser crime e, por outro tanto, encorajar as pessoas que vivem desta situação no sentido de denunciar tais práticas e também as autoridades judiciais começar a fazer valer realmente o que a lei contra a violência doméstica dispõe. Porque quando os pais, essas pessoas que não assumem as suas responsabilidades, começarem a ver a sua liberdade privada, com certeza
terão outro tipo de comportamento. Sempre pautam por esta conduta, porque até o momento nunca ninguém ficou com a liberdade restringida por falta reiterada de alimentos. Portanto, é um prejuízo que se dá à criança, porque é negado à criança um direito fundamental que pode, de alguma forma, fazer grande diferença na vida deste menor. O nosso jurista Alberto Chitunda, muito obrigado, falou tudo. Há um ponto que o jurista mencionou que eu queria também reiterar. O que é que acontece? A nossa lei devia ser revogada já. Sim, por quê? As pessoas que cometem, há uma sensação de impunidade nos mais variados crimes, infrações, porque esta senhora, suposto agente guarda penitenciário, se visse o sol aos quadrados na cadeia, podia-se inverter os papéis. Ao invés dela abrir o cárcere, a cadeia, a cela para os reclusos irem para o pátio, tomar banho, apanhar o sol, seria ele lá dentro. Se isso acontecer, vamos lá ver se o Virgílio Fula não vai dar assistência. Só me faltava essa agora. Desde o dia 9 de julho, que vigora o decreto sobre o uso obrigatório da máscara em lugares públicos, mas o que temos visto pelas ruas de Luanda são dezenas de pessoas a violarem esta norma. Em muitos casos, pessoas há que usam a máscara de forma errada, no bolso, bem guardadas, ou proteger o queixo para não cair. Pois bem, com o decreto do uso obrigatório das máscaras, veio também as consequências do não cumprimento. Uma multa que vai de 5 a 10 mil kwanzas. E para quem pensava que esta medida não seria concretizada, pode perguntar aos mais de 60 cidadãos que foram multados durante o fim de semana. Levaram várias áreas de Luanda, conforme nesta nota publicada na página oficial do Facebook da Polícia Nacional. Levaram. Então, minha família, vamos todos evitar sair de casa sem a máscara. Elas estão à venda até nas ruas por apenas 100 ou 200 kwanzas. Compre, use-a corretamente e proteja a si e a sua família. Este é o nosso conselho. O nosso repórter Erasmo de Almeida está no distrito, ou seja, provavelmente está num dos pontos da cidade capital, não vamos saber aonde. 1º de Maio, recebo informações que ele está no 1º de Maio. Boa noite, Erasmo de Almeida. Fala comigo, companheiro, está no 1º de Maio. O pessoal aí está a usar as máscaras ou estão a colocar no queixo, no bolso? São teimosas as pessoas? Fala comigo, companheiro. Boa noite, Virgílio Fula. Falamos concretamente da zona do Largo das Escolas, aqui entre, concretamente, a Direção Provincial da Educação e a União dos Escritores. Passam sensivelmente 14 minutos das 18 horas, mas notamos que aqui as filas vão permanecendo. Obviamente os cidadãos vão lutando para tentar conseguir apanhar o transporte de volta para casa. Quanto à questão do uso das máscaras, como vemos nas imagens, o cenário vai se dividindo entre os que vão cumprindo cabalmente com esta medida e aqueles que vão pendurando parcialmente no queixo. Eu vou tentar chegar à conversa com um desses cidadãos aqui presente. Por favor, o seu nome? Está endireitou há pouco a máscara. Nem está em condições de responder, porque até estava a comer e nem estava a se fazer o uso correto da máscara. Eu vou tentar chegar aqui à conversa com uma senhora, por favor, o seu nome? Ermelinda. Dona Ermelinda, notamos que não está a posicionar bem a máscara. Por que que não põe acima do nariz? Não pode ter. Mas não, estou atrás desse moço. Estou falando aqui. Bem, o ambiente aqui é de bastante agitação, muita luta, como notamos pelas imagens. Os cidadãos vão pendurando as máscaras um pouquinho mais por cima da boca, mas infelizmente muitos deles mesmos não vão cumprindo com aquele que é o distanciamento exigido nessa altura. Notamos que muitos deles, a máscara vai só parando por cima da boca, como está aqui esse cidadão. Por favor, boa noite, o seu nome?
Indico uma outra pessoa para falar, vou tentar chegar à conversa. Muitos deles não vão fugindo às nossas câmaras. Por favor, boa noite. O seu nome? Marlene. Dona Marlene, está a cumprir com as medidas exigidas nessa altura da pandemia? Estou sim. Notamos que está posicionando corretamente a máscara por cima do nariz, mas muitos aqui não estão a cumprir conforme a senhora cumpre. Por quê? Eu estou a cumprir, sim, senhora. A senhora está cumprindo, mas muita gente aqui não cumpre. Mas não sei porquê, é a teimosia deles. A teimosia deles. Notamos também que muitos daqui, vocês vão se encostando muito, não vão mantendo 1 metro de distância. Por quê? Eu acho que é por causa do transporte, porque o transporte está muito difícil e as pessoas estão sempre juntos. Aqui também uma mais velha acompanhada de uma criança. Boa noite, por favor, o seu nome? Isma. O seu nome, por favor? Isma. Kisma, está a usar dona Kisma, está a usar a máscara só agora que endireitou por quê? Nada. Não é porque tenho que paludismo. Bem, são as reações que nós vamos escolher um pouquinho aqui. Bem ao lado está aqui um outro cidadão, por favor, o seu nome? Boa noite, Tomás. Senhor Tomás, por que muitos de vocês não vão cumprindo com a medida que é o uso correto da máscara? Eu acho que isso é negligência de algumas pessoas, né? Eu acho que a medida de prevenção é para todos, então isso é bem para a nossa saúde. Eu acho que as pessoas deveriam cumprir sim com as medidas, né, tomadas pelo Estado, mas algumas pessoas são negligentes e nem tomam as medidas certas. Outra questão aqui é a questão do distanciamento. Muitos de vocês estão próximos uns dos outros. Por quê? Isso já não é falta de orientação, eu acho que é teimosia da população. Teimosia da população. Muitos disseram para nós que é a questão da falta de transporte. Isso justifica? Não, falta de transporte é escasso, mas isso não justifica que nós ficamos todo mundo próximo. Porque está aqui os transportes, nós vamos subir de forma organizada. Bem, esse aqui é o cenário. Notamos que apesar de já ter passado das 18 horas, a bicha ou a fila aqui ainda vai permanecendo. Os passageiros, os cidadãos vão correndo para este lugar para tentar apanhar o transporte de volta para casa. Como vemos pelas imagens, os autocarros da Tecul vão continuando a se fazer neste lugar. Nós vamos procurar chegar à conversa com um dos supervisores aqui presentes que vão ajudando na organização do pessoal. Vamos tentar, obviamente notando a câmara, muitos deles vão fugindo. Vamos mesmo continuar aqui a conversar com a população que vai se fazendo neste lugar. Eu vou procurar chamar aqui mais um cidadão para poder falar para nós. Enquanto aguardam a vinda de mais algum autocarro neste lugar. Bem ao lado de mim está esta cidadã. Vou procurar chegar à conversa. Por favor, o seu nome? O seu nome, como é que se chama? Paula Maria. Ô Maria, por que só agora é que chegou a este lugar para apanhar o transporte? Talvez o táxi está difícil. O táxi está difícil. Os autocarros são suficientes aqui? Não estamos já aqui parados. Não tem... Bem, ao lado está aqui mais um senhor. Boa noite, como é que se chama? Sim, boa noite, Rodrigo. Como é que está a apanhar o transporte aqui nesta zona? É muito difícil. Parece que o governo não pensou em nós. Nós não temos leixos, não temos nem trotinetes. E é uma situação muito difícil. Para onde vai? Eu vou até o Zango 2. E de onde é que vem? Estou vida samba. Bem, são as reações que vão se fazendo aqui neste lugar. Vamos procurar chegar à conversa com mais algum cidadão. Enquanto muitos deles vão esperando aqui, também vão aproveitando para alimentar-se, comendo alguma coisa. Muitos deles vão se fazendo acompanhar de pequenas iguarias, como por exemplo bombô, jinguba. E nós vamos procurar, nós vamos continuar aqui neste lugar e prometemos voltar com mais informações caso se justifique. Aqui no Largo das Escolas o pessoal vai permanecendo à procura de pegar o transporte de volta para casa e nós vamos acompanhar esse cenário e voltar caso se justifique. Boa noite. Boa noite, companheiro. Fujam daí e venham logo para casa. Bom regresso. Engraçado. O realizador Sisto, meu chefe do coração. Você viu aquela última entrevistada? A penúltima, se não tenho erro. A dona Ismna.
perguntaram, mas a senhora não está a usar a máscara por cima, porque acima do nariz? Estou com paludismo, até parece que a máscara está a ser usada nos ossos agora. A população acaba comigo. Mas, pelo menos, deu para constatar que de 1 a 10, 8%. Sim, muito bom. A população está a cumprir, também por conta das multas, claro. Nesta fase do campeonato não há dinheiro, os empregos estão difíceis, as regras, as medidas de segurança a restringir, a asfixiar um pouquinho as pessoas. Então estamos a nos autodisciplinar. Chegou mesmo a calhar. E ouvimos ali algumas desculpas desfarrapadas. Há uma questão que chamou a atenção aqui, a Voz da Nação, que dá conta da falta de táxis e transportes também, está escasso. Aproveitando esta deixa, no percurso multiperfil ao Benfica, os taxistas estão a fazer linhas curtas e a cobrar 300 mil kwanzas. Isto é um facto, não é uma... Perdoe-me, 300 mil kwanzas, o repórter da Nação, vai com calma. Está muito acelerado, deu tempo, hein? Deve ser a Covid. 300 kwanzas, estão a cobrar 300 kwanzas. A Associação de Taxistas, ATL, Polícia Nacional, vão atrás desses taxistas oportunistas. Não estão a ser parceiros dos Estados, estão a ser bandidos, meu. Não façam isso. Linhas curtas, não. Claro, a fase da Covid-19 já está a dificultar a vida das pessoas, a começar por nós aqui, está difícil. Imagine o pacato cidadão, ao invés de ser justo, com o preço que foi estipulado, não, está a aumentar preços, estão a criar preços especulativos e a fazerem linhas curtas. Multiperfil Benfica. Eu tenho aqui no meu telefone, mandaram as imagens, inclusive eu tenho a chapa de matrícula desta viatura, mas por uma questão do princípio da presunção de inocência, até que se prove o contrário, vamos poupar. Taxistas estão a fazer linhas curtas e a cobrarem 300 kwanzas, não 300 mil, 300 kwanzas. Este cidadão que aparece nas imagens infectou a sua companheira com HIV-Sida, bandido. E depois convenceu-a a não contar nada a ninguém. Mas o HIV, sem tratamento, não se consegue esconder. Ela está muito debilitada, como pode ver nas imagens. E foi assim que a família da jovem apercebeu-se que ela não estava bem de saúde. A nossa pergunta do dia é a seguinte: o que uma pessoa deve fazer quando descobre que o seu parceiro está infectado com HIV? Envie-me, por favor, as vossas respostas e sugestões para o nosso Facebook, Informação TV Zimbo. Ainda hoje, no Fala Angola, o programa Porta-Voz dos Angolanos, para além de infectar a parceira, o marido arranjou outra relação e outra pessoa também ficou infectada. É para ver depois do intervalo. Até já! Zimbo. Porque ao teu lado eu tenho que... Pois é, a família é o nosso paraíso e o seu bem-estar é o bem mais precioso. E é por isso que eu estou aqui a falar convosco, pela saúde das nossas famílias e para vos falar sobre a Medicare, que tem ajudado a tornar a saúde mais acessível em Angola. Sabia que o plano Medicare lhe permite a si e a sua família ter acesso a cuidados médicos até 50% de desconto? Pode também ter descontos em medicamentos e produtos de beleza. Para o pilar das nossas famílias, a mulher, temos preços reduzidos para consultas pré-natal, partos e pediatria. Obrigado, filho. Já me esquecia. Com a Medicare, as boas notícias não terminam por aqui. A Medicare tem para oferecer uma balança Pierre Cardin para os primeiros 500 clientes que ligarem. Por isso, ligue já e cuide da saúde da sua família. A Daimic traz o novo sedã da Changan. Austin, motor 1.5 de baixo consumo, completo, linhas modernas com um magnífico design e também o interior de tirar o fôlego, com um preço promocional de lançamento, a partir de 8.700.000 kwanzas. Garantia de 3 anos, seguro e manutenção de 1 ano incluso. Changan Austin é só na Daimic. Aceda ao novo site daimic.com.
O nosso país já produz diversos tipos de alimentos. Mas para esses alimentos chegarem até as nossas casas, é necessário planear e investir no escoamento e na distribuição dos mesmos. Por isso, brevemente vamos realizar o RAP, Recenseamento Agropecuário e Pescas, para saber melhor quem, o que, onde e quanto se produz. RAP 2020. Produtores agropecuários e das pescas, participem! Nesta fase difícil de distanciamento social, eu não saio de casa à toa. Para mim tem que ser da forma certa, rápida e principalmente segura. E você deve estar a perguntar, como é que tu fazes isso? Simples, fácil e seguro. 2 cliques, eu estou lá. Para onde quer que eu vá, a te leva, me leva. Está vendo? Está a me ligar. Vou já dizer. Quinta-feira, Cine Nosso, um dos filmes mais premiados do cinema nos Palop. A sessão está aberta. Dina, o drama de uma mulher que sofre para manter a sua família unida. Até quando vai acontecer este abuso? Um dia quando fores casada vais entender isso. Tudo fica ainda pior quando descobre que a filha de 14 anos está grávida e tenta esconder do seu pai. Queria te pedir para ela ficar aqui alguns dias, só para eu encontrar uma maneira de contar isso ao Ramon. Não, mamãe, não vamos cantar nada, mamãe, por favor. Dina, pela primeira vez no Cine Nosso. Quinta-feira, às 21h30, na número 1. Simbo Meu povo, estamos de volta. Importa lembrar que todas as leis, todos os regulamentos, todos os decretos visam salvaguardar as nossas vidas e proporcionar a sã convivência entre as pessoas. São regras. Por isso, a exemplo da Covid-19, o decreto presidencial que visa tirar-nos um pouco do convívio com as outras pessoas, chegou mesmo a calhar, para nosso bem. Se analisarmos bem, todas as medidas tomadas pelo governo é para nosso bem, são para nosso bem. Portanto, protejam-se por mim, por si e por sua família, por favor. Hoje, Maria Pedro foi radiografar mais um bairro de Luanda, o distrito urbano do Benfica, exatamente no bairro das Salinas, onde os moradores apresentam como principais dificuldades a falta de água canalizada e a delinquência. Acompanhe a reportagem no ecrã que reclama por Angola. Há muito que os moradores do município de Belas, bairro Salinas, Rua B, não têm um sono tranquilo devido aos constantes assaltos. Todos os dias aqui tem bandidagem, tem assaltos. Se não assaltam os carros parados, que dormem na rua por falta dos quintais, os carros entrarem por causa das barreiras da água. Então, minha querida, os carros têm tendência de parar fora do quintal. Se não vai o vidro, vai o retrovisor, vai o rádio do carro. Aqui até matam os cães. Aqui até matam envenenam os cães, queimam os cães. Estás a entender? Só para eles conseguirem fazer os assaltos deles. Dona Manuela, que vive neste bairro desde 2012, diz que o mesmo já foi um bom lugar para se viver, mas ultimamente as coisas mudaram para pior. Não havia fechos d'água nem nada. O bairro era calmo. Sinceramente, esse bairro era calmo. Não tinha problema. Nós dormíamos com as coisas fora, roupas no fio, banheiras, até as portas abertas. Já chegamos a dormir. Na semana passada, mais de 3 residências foram vandalizadas pelos marginais que furtaram vários bens. Dona Joana diz que a sua casa já foi assaltada várias vezes. Primeira vez, assaltaram, estávamos a dormir. Levaram um plasma.
A terceira vez vieram, levaram um saco de feijão que estava dentro da cozinha, levaram uma caixa de massa, mais coisas mesmo aí dentro. Epa, nós nunca vimos mesmo, só a horas que ele entra, a hora que ele sai, ninguém vê. Nós assustam já internam, já teve assalto aí. Muito menos. E são mesmo jovens daqui do bairro que fazem esses assaltos. São meninos que às vezes não cantam a casa, a você dá de comer, é que fazem isso. Precisamos de uma esquadra move. Não temos. Daqui até as tendas. Para ir até lá tens que apanhar uma moto. São 150 kwanzas, aí de volta são 300 kwanzas, minha querida. A falta de água potável nesta zona também preocupa os moradores. Alguns residentes foram obrigados a construir tanques caseiros para minimizar o problema. Estamos a comprar os bidões de água a 150 ou então a 75 kwanzas. Mas quando é problema de água, temos sempre tendência de buscar a cisterna. E quando buscamos a cisterna custa 12.500, 15.000 kwanzas. Mas a água é para todos. A 50 kwanzas. A 50 kwanzas, 60 kwanzas, quando não tem mesmo, não está a sair nos tanques, nós compramos na mão dos vizinhos. Na minha casa não sai. Aqui há casas que saem mesmo, na minha não sai. O tempo chuvoso traz outra inquietação para os moradores. Há mais de 9 anos que esta vala tem causado muitos problemas aos residentes, principalmente no tempo chuvoso. E quando chove tem casa mesmo que somos obrigados a abandonar uma casa. Abandonamos até uma minha vizinha. Depois pouco a filha dela não ia morrendo com eletricidade porque a água chegou até nas tomadas. E isso já está demais. Nós só pedimos à administração que, por favor, resolva o nosso problema. Porque já estão muitos anos, são anos e anos. Esta ponte improvisada pelos moradores tem servido de passagem para os residentes que saem de um lugar para o outro. Infelizmente, eles são obrigados a pagar 50 kwanzas para a compra do material. Nós mesmo assim jovens aqui procuramos madeira, juntamos, até tem vezes que somos obrigados a cobrar aqui para comprar os pregos, as madeiras e tudo. Senão quem não paga não passa mesmo. Porque nós aqui quem sofremos é muito complicado. Quando voltar 50, atravessa 50, se voltar mais de 2 ou 3 vezes são 500 ou 400 kwanzas. Está complicado, por semana é uma fortuna. Muitos moradores foram obrigados a abandonar as suas residências por causa do estado em que se encontra o bairro. Segundo eles, a administração local já tem conhecimento do caso, mas nada faz para resolver esta situação. Com imagens de Otávio Pinto e Maria Pedro, a TV Zimbo, no bairro das Salinas. Excelente trabalho de Maria Pedro, a minha repórter indomável. Senhora administradora do Distrito Urbano do Benfica, Hélio Aragão. O senhor é jovem, por favor, saia do seu gabinete. Até porque é uma das coisas que eu prezo no senhor. O senhor é daqueles jovens administradores que primam pela governação participativa e interativa. Saia do seu gabinete, senhor administrador Hélio Aragão. Vai visitar a população da zona das Salinas. Eles clamam por socorro. E eu tenho certeza absoluta, ainda ao longo desta semana, o senhor administrador Hélio Aragão vai lá visitar. Comando Municipal de Belas, comando do Distrito do Benfica. Os bandidos estão a matar os cães também, estão a envenenar. Daqui a nada vão começar a matar as pessoas. Já estão a matar as pessoas também. A população precisa de sentir a presença das autoridades. E eu acredito. É impressionante que eu tenho fé. Toda história tem duas faces. As histórias têm uma faca com 2 gumes. E eu tenho certeza absoluta, ainda ao longo desta semana, a nação angolana vai ouvir que o administrador Hélio Aragão foi lá, visitou, o comandante do distrito de Benfica, do Belas, os nossos efetivos do SIC, os meus valentes vão entrar ali. Vamos lá ver se eles vão encontrar mais cães aí para matar, bandidos. Enfim, mas parece que o coordenador das Salinas falou com a nossa produção. Vamos ouvir o que é que ele diz. Vamos ouvir. Sim, senhor, deu conhecimento de ver. O mais preocupante é a vala que nós temos ali, assim, e mesmo a água tinha secado. Nesse precisamente a bacia do Quilamba encheu e está a envolver mais água por aqui.
O desgosto do Quilamba é que está a estragar o bairro aqui. O que a administração diz afinal? Epá, o que acontece depois quase a maioria, parte dos moradores dali por baixo já não mora ninguém devidamente nas casas. Abandonar as casas? Tem que abandonar as mesmas casas. Uns até nos que têm poder estar no Quilamba, outros estão ali nas famílias. Meteu ali a máquina diz que variou até que ainda não entrou nenhuma máquina. Essas preocupações estão levadas várias vezes? Já estão todos ali. Desde o ano passado? Do ano passado. Este ano não levamos mais preocupação, porque não está a resolver. Coordenador do bairro das Salinas a dizer que o esgoto do Quilamba está a tirar o sossego, toda a água, todas as águas residuais. Então, no período chuvoso, ali é uma salada russa. Por conta disso, e para facilitar a vida dos munícipes, foi criada uma ponte improvisada, feita com pau, um tronco, que constitui para mim uma vergonha em pleno século XXI, neste grande país que é Angola. Mas eu tenho certeza que o senhor administrador Hélio Aragão irá lá. Por favor, colaborem também com a IPAL, levem engenheiros hidráulicos, levem o seu leque governamental, da sua equipa, da sua área de jurisdição, senhor administrador Hélio. Façam uma visita de campo e vai constatar em loco as dificuldades que tiram o sono aos seus munícipes. Perdoe tratar-lhe por tu, mas por você, senhor administrador. Vá lá, porque o senhor está ali precisamente para governar o seu povo e ainda mais jovem. Eu acredito na juventude porque é a força motriz de uma sociedade. Olha a ponte. Essa ponte custou quanto? E por conta disso, os moradores, para quem passa por ali, tem de pagar. Essas madeiras são docas. E esses valores aqui vão para onde? Quem recebe esses valores? Aí está o trabalho da fiscalização do Distrito Urbano do Benfica. Fiscalizem, vai lá, sim, porque a população está a pagar. Eu sou operário de construção civil também, eu sou mestre de pedreiro. Olha, isto são docas, são aqueles barrotes que nós colocamos quando estamos a encher a laje, fazer os... Como é que se diz aqui? Como é que se usa aqui em Angola? Quando estamos a encher o piso, né? Piso, nós falamos lá na Tuga, onde trabalhamos durante anos na pedreira a dar no duro, laje, são docas, vê? É uma vergonha. Nós estamos abertos a ouvir o senhor administrador Hélio Aragão. Senhor administrador, por favor, é um jovem idôneo, de fácil trato. E todas as vezes que contactamos o senhor administrador, felizmente temos tido boas relações com o senhor administrador Hélio Aragão. Por isso, fizemos vénia neste lado, mas por favor, reponha a legalidade na população do bairro das Salinas. Os bandidos estão a tirar o sossego a esses moradores. Ainda hoje, depois deste curto intervalo, vai acompanhar um caso chocante onde um cidadão que infectou a esposa com HIV e ainda convenceu a não contar nada à sua família. E depois do intervalo. Até já! Fiel Decorações e Confecções. Trabalhamos com qualidade, requinte e rigor. Somos especialistas na confecção e montagem de cortinados por medida. Confeccionamos também uniformes diversos. Visite-nos, pois aceitamos pagamentos parcelados. Estamos na Urbanização Nova Vida, Rua 182, Casa 6037. Contactos 912-606-631 e 923-885-114. Fiel Decorações e Confecções. Damos forma aos seus sonhos. Porque ao teu lado eu tenho que... Pois é, a família é o nosso paraíso e o seu bem-estar é o bem mais precioso. E é por isso que eu estou aqui a falar convosco, pela saúde das nossas famílias e para vos falar sobre a Medicare, que tem ajudado a tornar a saúde mais acessível em Angola. Sabia que o plano Medicare lhe permite a si e a sua família ter acesso a cuidados médicos até 50% de desconto? Pode também ter descontos em medicamentos e produtos de beleza. Para o pilar das nossas famílias, a mulher, temos preços reduzidos para consultas pré-natal, partos e pediatria.
Obrigado, filho. Já me esquecia. Com a Medicare, as boas notícias não terminam por aqui. A Medicare tem para oferecer uma balança Pierre Cardin para os primeiros 500 clientes que ligaram. Por isso, ligue já e cuide da saúde da sua família. Da grandeza do maior rio de Angola, herdaram um nome. Vão circular por Angola inteira. São símbolo de unidade nacional. Retratam a beleza das nossas paisagens. Inovadoras, resistentes, com mais durabilidade e muito mais seguras. Kwanza, a nossa moeda, a nossa identidade. As novas notas entram em circulação gradualmente a partir de 30 de julho. Banco Nacional de Angola. Hoje, no programa de maior credibilidade da televisão angolana, o Orçamento Geral do Estado 2020 revisto. Em estúdio, os nossos convidados na mesa onde não há assunto proibido. O Orçamento Geral do Estado 2020 revisto. No debate livre, com moderação de Amílcar Xavier. Hoje, excepcionalmente às 21h30, sou aqui na número 1. Simbo Voltamos para mais assuntos, para dar voz a quem não tem voz. Como agir quando a pessoa que prometeu nos amar e proteger nos falar a verdade, é o causador da nossa maior dor? Esta pergunta é verídica, sim. Este cidadão que aparece nas imagens foi detido no distrito da Sapu, no município do Quilamba Quiache. Por quê? Porque foi acusado de infectar com HIV a própria esposa. E de a convencer também a não dizer nada à família. Mudaram de casa com a esposa e quando a família finalmente teve contato com ela, se apercebeu que algo não estava nada bem. Ela está muito debilitada. Mal se consegue pôr em pé. A família está revoltada, porque, ao que tudo indica, a jovem não tem tomado nenhuma medicação. Acompanhe a reportagem de Mário Alberto. Agora. A história começou em 2013. Linda e Bonitão, nomes fictícios, conheceram-se e começaram a namorar, mas Bonitão não informou a sua namorada que estava infectado com um vírus do VIH-Sida, muito menos que já convivia com a doença há 8 anos. Linda teve o primeiro filho e ficou a saber da sua condição serológica. Depois desta notícia, ela entrou em depressão e começou a isolar-se até que a família descobriu. Porque ele estragou minha irmã mãe velha. Ela lhe deu doença e ele lhe abandonou em casa. Nuta lhe sumiu depois com o neném de 1 mês. Por cima lhe deu doença de sida. O moço está aí, está bem. Ela todo em dia, mas a moça está muito mal. A senhora está mal mesmo. Quando ela se casou com este senhor, vocês, família, não sabiam que o senhor era doente? Ninguém sabia de nada mesmo. Com 35 anos de idade, Bonitão afirma que convive com o vírus há mais de uma década. Sim, eu faço medicação no sanatório. O senhor é doente há quanto tempo? Estou há 15 anos. 15 anos? Sim. E quando se casou, por que não contou a verdade à sua esposa? Eu lhe falei, eu se encontro com essa doença, eu estou fazendo também, qualquer momento você também tem que ir junto no sanatório, também você também para fazer consulta. E ela, como é que reagiu? Ele estava fazendo consulta, mas depois ficou concebida, assim que ficou concebida, fez parto o mês passado, assim que ele fez parto, começou já a recair e começou a ficar pequena.
o filho recém-nascido do casal foi poupado das irresponsabilidades dos pais. Provavelmente terá nascido com a doença. A sua esposa teve o parto em casa ou no hospital? O parto fez em casa. Fez em casa? Sim. E o senhor sabia que quando o parto é feito em casa, também o bebê sai com a mesma doença? Eu não sabia que ele vai ter doença, que ela também vai ser doente, mas a criança nasceu bem e está mesmo bem. A debilidade física que esta senhora se encontra levou o bonitão a arranjar um segundo relacionamento, formando assim um trio de pessoas contaminadas. Eu já tenho outra esposa, ele é a segunda, mas desde que eu às vezes damos noutra casa, outra vez damos na casa dele. A outra esposa já sabe que o senhor tem essa doença? Sim, já sabe. Também faz tratamento. Sim. Quantos filhos é que o senhor tem com a outra senhora? Filho? Quantos filhos é que o senhor tem com a outra senhora? Não tenho nenhum filho com ele. Bonitão já está a contas com a justiça. O tal bonitão, ele agora virou um feião. Por que ele não contou a história da mulher? Está com isso de uma década, mais de uma década. Por que ele não contou a mulher que é portadora de HIV? Temos o nosso jurista Alberto Chitunda, que nos informou que este ato é sim punível nos termos da lei. Vamos ouvi-lo. Partindo do princípio de que o indivíduo sabia que convivia com o vírus HIV, ainda assim permitiu manter relações com outra pessoa que encontrava a sessão, pode-se presumir de que transmitiu o vírus de forma intencional. E nos termos da lei 8/4 de 1 de novembro, esta atitude configura exatamente o crime de envenenamento. E o crime de envenenamento, nos termos do nosso Código Penal, é punível com uma penalidade que vai de 20 a 24 anos de prisão maior. E por outro lugar também, dizer que quando o indivíduo diz que teve um acordo com a senhora e tudo mais, dizer que esse acordo, nos termos da lei, do ponto de vista jurídico, não é válido, dado que a vida é um bem indisponível. Ninguém pode celebrar um acordo que coloque em causa a vida. Assim sendo, é um acordo que não tem validade nenhuma. Portanto, o que se deve fazer é denunciar tais práticas de modos a desencorajar atitude como essa, porque é considerado crime. Jurista Alberto Chitunda a fazer um enquadramento legal quanto a este problema que envolve o bonitão e as duas esposas e a criança agora também. Agora vamos ouvir o nosso psicólogo criminal Chano Moreira, ele que está com o nosso repórter Erasmo de Almeida. Vamos ver. Boa noite, Erasmo. Fala comigo, companheiro. O que é que a lei diz quanto a isso? Boa noite, Virgílio Fula. Verdadeiramente uma situação difícil de compreender e por isso mesmo viemos até aqui à zona da Vila Alice ao encontro do Dr. Chano Moreira, ele que nos vai ajudar a compreender esta situação. Dr. Chano Moreira, muito boa noite. Como se explica o comportamento deste cidadão? Boa noite, Erasmo de Almeida. Boa noite, Virgílio Fula. Boa noite, Angola. Prontos, relativamente a este comportamento, devemos entender que isto choca a sensibilidade pública. Esta prática indecorosa que este indivíduo teve, podemos aqui entender que nem sempre os indivíduos que agem desta forma estão em presença de algum transtorno mental. Não, por vezes é dolo, é mesmo vontade do indivíduo em querer praticar este tipo de situações. Olha, este indivíduo, posso assim entender que pode estar em presença de alguma distorção cognitiva. E a distorção cognitiva não é doença. Eles entendem que foram vítimas e também querem fazer outras pessoas vítimas. Ou seja,
sabe da sua condição biológica ou sabe da sua condição epidemiológica, mas mesmo assim quer fazer uma questão de vingança, uma questão de revitimização a outras pessoas, o que é completamente errado. Entendo que este indivíduo deve ser julgado, deve ser levado à barra dos tribunais para que o mesmo seja responsável pelos danos que vem causar a estas pessoas inocentes. Outra questão que se coloca é relativamente às consequências para as vítimas, para essas mulheres, que traumas, que sequelas do ponto de vista psicológico podem ficar na mente dessas mulheres? Prontos, sabemos todos nós que a doença do VIH-Sida é uma doença virológica e contagiosa por intermédio de relação sexual e de outros objetos cortocontundentes. Dizer também que as vítimas podem ter transtorno de estresse pós-traumático e se não for atendida a tempo, elas podem recorrer ao suicídio porque pensam que não tem uma solução adequada para o seu problema. Neste caso, o acompanhamento familiar, o acompanhamento de psicólogo é fundamental para que estas pessoas consigam mais ou menos se enquadrar na vida social. Dizer ainda que outras consequências podem advir, como por exemplo, elas podem ter distúrbio de sono, algumas podem não conseguir comer a tempo integral, podem não apanhar sono constantemente, podem ter outras complicações. É importante referir que são várias complicações psicológicas. Portanto, precisamos aqui de aconselhar a família que esteja unida com as vítimas para que não se desesperem e encontrem uma solução adequada para um tratamento eficaz. Obrigado, Dr. Chano Moreira. São então as explicações relativamente a este comportamento deste cidadão que infelizmente vai ajudando na propagação da doença do HIV e SIDA no nosso país. Boa noite. Boa noite, Erasmo de Almeida. Com muita tristeza, infelizmente, 3 pessoas foram vitimizadas por uma pessoa que supostamente também sentiu-se vítima da doença do século HIV. Enfim, vamos ao intervalo. Em dia de compras, há coisas que não podem faltar. E são tão boas que sabem melhor quando compartilhadas em família. E dão cá uma vibe, combinam com o futebol, apimenta a conversa das meninas e convida quem não foi convidado. Chili, tomate, bacon, alho, queijo e tradicional. Prove já. Batatas palanca, sabe tão bem partilhar. Descubra o novo Nivea Oiling Lotion. Os óleos preciosos da Nivea encontram soluções de hidratação profunda em ricos aromas de cerejeira, baunilha e rosa para uma pele macia, suave e lindamente brilhante. O novo Nivea Oiling Lotion desperta seus sentidos. A Daimic traz o novo sedã da Chang'an. Austin, motor 1.5 de baixo consumo, completo, linhas modernas com um magnífico design e também o interior de tirar o fôlego, com um preço promocional de lançamento, a partir de 8.700.000 kwanzas. Garantia de 3 anos, seguro e manutenção de 1 ano incluso. Chang'an Austin, é só na Daimic. Aceda ao novo site daimic.com. Liverpool have been looking for a second. Oxlade-Chamberlain has got a run on goal. He's still going. And Salah for Liverpool! Have a little bit of that! And the roof comes off. Mais de 300 jogos em direto em 6 semanas. Obtenha a DSTV para ver o melhor futebol em direto. Cabeleireiro Deus e Glamour, o presente que toda mulher merece. Prestamos os seguintes serviços: aplicação e formação de cabeleireiro. E agora também para os homens, próteses capilares, cortes de cabelo, pinturas, manicure e pedicure. Estamos localizados no Novo Bento, Rua do Quicagil, depois do Colégio Angola Nissamba. De segunda a sábado, das 7 às 20 horas. Domingos e feriados, das 10 às 20 horas. Para mais informações, ligue 929 32 89 56. Deusa e Glamour, o presente que toda mulher merece.
Boa noite, estamos de volta. O erro não é ter uma doença contagiosa. O erro é você não dizer a verdade, omitir e contaminar as pessoas à sua volta. Tome consciência. Agora o momento de redação com a nossa jornalista Telma Leitão. Telma, fala comigo. Quais são os destaques do Jornal da Zimbo de hoje? Boa noite. Olá, Fula, boa noite. Para hoje preparamos os seguintes títulos. OGE 2020 revisto vai à aprovação esta quarta-feira na Assembleia Nacional. No Parlamento, PR garante que PIM continuará a ser implementada apesar da revisão em baixa do orçamento de 2020. Isabel dos Santos queria que o Tribunal Arbitral de Paris declarasse a nulidade do decreto que João Lourenço revogou em 2018. Incêndio em navio de guerra nos Estados Unidos faz 21 feridos. Para ver também, Betis de Espanha apresentou o chileno Manuel Pellegrini como novo treinador. Estas e outras matérias o caro telespectador vai poder acompanhar já a seguir a partir das 20 horas na Voz do Mora Jorge. Contamos consigo. Boa noite. Boa noite, companheira, por favor. Mais do que um pedido, proteja-se. Obrigado, estamos juntos. Companheiros e companheiras, é tudo por hoje. Obrigado pelo carinho da vossa audiência. Continuem a enviar-nos mensagens e sugestões para a nossa página do Facebook, Informação TV Zimbo, e também para o nosso correio eletrônico @tvzimbo.com. O nosso WhatsApp é o 922 22 59 18. E já sabe, se o seu ex-marido abandonar os filhos só porque já não está consigo, chame por mim. Se o companheiro a condenar à morte com uma doença grave, chame por mim, que eu vou até aí, porque agora eu sou a voz da nação. Quero mandar um abraço aos efetivos do posto policial dos Molenvos de Baixo, na pessoa do comandante Jardim, pela proatividade, pela disciplina, e também ao responsável dos serviços de investigação criminal desta respectiva esquadra policial, ou posto policial. Obrigado pelo carinho e pela proteção. Aí a população diz que há sossego. Os bandidos aí levam. Para terminar, um forte abraço às enfermeiras do posto de saúde da CAOP-C, na rua da Brasileira, na pessoa da enfermeira Jasmine. Muito obrigado pelo carinho. Ali a população diz que estas enfermeiras são top. Grato pelo carinho, bem-aja sempre ao serviço do povo angolano. Mais do que um pedido, protejam-se e já sabe, cafrique os bandidos e cutucar a Covid-19 para fora do nosso país. Boa noite, fiquem com Deus. Quarta, Combate Zimbo. Aldair Alfredo e os mestres dos comentários.